Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui nessa quinta-feira, onde que nós vamos estar dando continuidade ao estudo de Apocalipse. Hoje, meus amados, nós estamos no capítulo 3, correto? Capítulo 3, do verso 1 até o verso 13, tá? Hoje, irmãos, nós vamos falar do capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Meus amados, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele venha nos abençoar nesta noite, nos orientando. Aqueles também que tiver suas perguntas, às vezes pode até interromper, tá? E perguntar, nós vamos tentar responder da melhor forma possível, que talvez a pergunta que vocês façam seja a pergunta que muitos queriam fazer, tá bom? Nós vamos relembrar algumas coisas e dar prosseguimento a outras, porque parece que com o tempo que a gente deixa de dizer algumas coisas, parece que nós esquecemos qual é o contexto da pregação do Apocalipse, né? Qual é a intenção do livro de Apocalipse. Então, mais uma vez, meus amados, nós vamos orar, amém? Vamos orar então? Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos nesta noite, Pai. Sim. Mais uma vez pedimos a iluminação do Deus Espírito Santo, que o Senhor possa tocar em nossos corações, em nossa mente, para que nós possamos entender e aprender da Tua palavra, Pai. Envia, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo para manter a Tua igreja firme, acesa, Senhor Jesus, na Tua presença, onde a Tua graça seja derramada e cada ensino aqui, Senhor Jesus, faça crescer em nossos corações a Tua vontade, o Teu querer. Admoesta-nos, Senhor, a cada dia, para que possamos estar firmes na Tua palavra, Senhor, e que a cada dia aprendamos mais e mais sobre o Teu Evangelho e sobre as Tuas verdades. Pai, nós Te agradecemos pela Tua presença, Te agradecemos pela Tua igreja, Te agradecemos pela Tua comunhão em nós. Pai, nós pedimos mais uma vez, faça-se presente através do Deus Espírito Santo e ilumine o nosso coração. Tudo isso nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Nós vamos falar mais duas igrejas hoje, e nós vamos deixar uma para a semana que vem, tá? Que nós vamos dar início aí a novas etapas da revelação do livro de Apocalipse. Meus amados, prestem bem atenção, vamos acompanhar o texto. Os irmãos me acompanhem, por favor. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá.
Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra na minha presença, também eu guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Pedi para pegar um pouquinho de água aqui para o pastor, que essa água aqui acabou. Meus amados, eu acho que os irmãos prestaram atenção texto a texto do que eu acabei falando. Eu queria, irmãos, que vocês prestassem atenção, que parece que a palavra que foi mais usada aqui no texto de Apocalipse é construir, construção, templo, sinagoga, roupa, veste. Vocês prestaram atenção que são tudo sinônimo de templo e sinagoga? Construir, não construir, roupas brancas. Vocês conseguem perceber que isso tem uma relação direta? Parece com templo, sinagoga, chave, e vocês vão perceber muitas essas repetições. Por quê, irmãos? Aqui é uma ideia de uma construção, algo que está relacionado a templo, intuito religioso, vestidura. Você vê que todas essas coisas têm uma relação com o templo, e nós vamos explicar o que está acontecendo aqui. Lembrando, irmãos, que o livro de Apocalipse é uma linguagem extremamente simbólica. Então ela usa muitos símbolos. E aonde que são tirados esses símbolos? São tirados do Antigo Testamento, são tirados da cultura helênica do próprio lugar, ou seja, o contexto do próprio lugar, tá bom? E na verdade faz referência também a textos que todo mundo já conhece, acontecimentos históricos, tudo isso estão envolvidos num só ambiente. Então tá assim, ó, vou começar assim. Tudo nesses textos fazem referência à construção de algo com intuito religioso e de adoração e de reputação pública. Vocês nem ouviram o que eu falei, né? Vamos lá, o primeiro verso. O primeiro verso está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, aquele que está escrevendo, ele tem o que? Os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Quem é esse que tem os 7 Espíritos e que tem as 7 estrelas? É o próprio Jesus, é o próprio Deus. Por quê? Porque nós entendemos que cada versículo primeiro que nos é apresentado, geralmente o primeiro verso é o resumo de toda a carta. Então tudo que vai ser falado agora está falando daquele que tem a plenitude das igrejas
Porque ele tem a plenitude do Espírito Santo. Porque 7 simboliza o que em Apocalipse, irmãos? Plenitude. Plenitude. Perfeição. Pode ser usado por perfeição, mas nós falamos de plenitude. Então ele está escrevendo o que? Aos 7 Espíritos que estão nas 7 igrejas e que todas elas pertencem ao Senhor. Ou seja, aquele que domina tudo, o Senhor da igreja e aquele que tem o Espírito Santo. Quem é esse? É o próprio Jesus Cristo. Então, o verso primeiro, quando ele escreve, olha só, isto diz o que tem os 7 Espíritos, os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nomes de que vives e está morto. Então vamos lá. Aqui já começa o texto assim: conheço as tuas obras, vocês têm um nome que vive, mas vocês estão mortos. O que é um nome? A minha tradução está dizendo fama. Exatamente, porque a palavra nome aqui significa reputação. Não é um nome, é um substantivo próprio. É uma reputação. Vocês têm nome de que está vivo, ou seja, vocês têm fama de que está vivo. Vocês têm uma reputação de que vocês são vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Ou seja, vocês têm a fama. Então nós temos aqui um contexto de uma igreja que ela vive em função de quê? Do próprio nome. O que ela quer manter claro para a sociedade e de forma pública é que ela tem uma fama, que ela tem um nome. Irmãos, presta bem atenção no que eu quero dizer, tá? Se fosse fazer uma aplicação nas igrejas de hoje, seria aquela igreja que ela é muito engajada socialmente, seria aquela igreja que recebe bastante coisas da sociedade, aquela que, digamos, tem uma, oh meu Deus, como eu posso dizer isso? Ela tem uma boa similaridade com os movimentos sociais e com a cultura do momento. Eu já tinha falado isso antes, vou falar isso de novo. É uma igreja que está imersa dentro da cultura, ou seja, ela tem fama de estar viva. Por quê? Porque dentro do seu ambiente de culto, ela, ao mesmo tempo que tem um culto, tem uma apresentação de alguma coisa. O lugar que era para ser um culto, ela está engajada com outras coisas, às vezes um movimento social, enfim, irmãos, ela assimila tudo o que está acontecendo na sociedade. E aqui, sociedade e igreja significa paganismo e igreja. Porque necessariamente, irmãos, as igrejas da Ásia Menor, aquelas igrejas, ela tinha um problema com o paganismo muito grande. Por quê? Porque o paganismo era a base da sociedade romana. Então tudo que era cultural, na verdade era cultual. Tudo que era cultural, ao mesmo tempo era cultual. O que eu quero dizer? Todos os movimentos que eram feitos na cidade, todas as festas eram cultuais. Tinha uma relação direta com o paganismo. Então essa igreja, ela tinha uma fama. E que fama que essa igreja tinha? De que ela estava viva, mas ela estava morta por causa de quê? Porque ela atendia todos os anseios da sociedade. Uma aplicação, irmãos, as igrejas são contraculturais. Elas deveriam ser contraculturais, principalmente quando a cultura é pagã. Então ela não deveria absorver nela coisas que são tipicamente de outros cultos. Então, aquele que tem os 7 espíritos, ou seja, aquele que domina a igreja, aquele que mantém a igreja viva, nós já falamos que os 7 espíritos são aquele espírito dos candeeiros, que aquele espírito é que afirmava que a igreja ainda existia.
Era o espírito que fazia com que a igreja ainda existisse. Então, essa igreja, ela tinha um problema com reputação. E esse texto, irmão, pode ser que esse texto está fazendo uma referência, olha só, presta bem atenção, a Gênesis 11. Vamos ler? Gênesis 11, verso 4 a verso 5. Vocês vão entender o que nós estamos dizendo. Por isso, irmãos, que as referências que nós encontramos no Antigo Testamento é a referência das ideias, não é o texto propriamente dito, mas a ideia do texto. Vocês lembram o que está escrito em Gênesis 11? A construção de Babel. Eles estavam o quê? Construindo algo. E o que eles estavam construindo? Olha só, verso 11 a partir do verso 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos o que? Célebre o nosso nome, ou tornemos o nosso nome afamado, ou criemos uma fama para nós. Ou seja, e o que era a Torre de Babel, irmãos? Babel significa literalmente portal dos deuses. Depois vai ser associado confusão de línguas, Babel. Mas na verdade a ideia dessa palavra significa portal dos deuses. Então vocês estão entendendo? Era uma igreja que tinha fama de estar viva, ela queria uma reputação, e ela queria um nome para ela, e na verdade ela estava construindo o que para si? Uma torre, para ver se chegava a Deus. Ou seja, queria um nome, queria uma fama. Eles estavam construindo algo, mas o que eles estavam construindo não trazia fama para eles. Na perspectiva de Deus, não. Mas na perspectiva deles, sim. Por isso que eles tinham fama, eles tinham um nome que estava vivo, mas eles estavam atentando diretamente contra Deus. E você sabe o que é engraçado? Nesse texto que você está lendo aqui em Gênesis, que eu citei só o 4, o verso 5 está escrito assim, olha que legal. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Qual era a intenção? Qual era a fama? Fazer uma torre que chegasse até Deus. E eles estavam super orgulhosos, porque eles iam até Deus. Todo mundo fez uma fama para ser. A ironia do texto: Deus teve que descer e olhar para baixo para conseguir ver a grande coisa que eles estavam fazendo. Vocês entenderam agora? Pegaram? Olha o verso 5. Então desceu o Senhor para ver. Ou seja, aquilo que era tão grande para eles era tão insignificante para Deus, que ele teve que descer. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. O que será que estou fazendo ali? Vocês acham que precisava de Deus ajeitar o óculos para ver alguma coisa? Não, o tom é ironia. Isso é a ironia do texto. É para mostrar a fama que vocês construíram, a meu ver, não é absolutamente nada. Eu tenho que me esforçar para ver essa grande coisa que vocês estão fazendo. Não é isso que é o contexto aqui? Gente, vocês têm fama de que vocês vivem, mas na verdade vocês nem existem para mim. Vocês estão mortos. E você sabe o que é mais interessante nesse contexto desse primeiro verso? Irmãos, essa cidade de Sardes, ela é uma cidade bem diferente. Por quê? Sardes, irmãos, também era conhecido como o grande império da Lídia, tá? Essa cidade, ela era uma cidade poderosíssima, a tal ponto de cunhar sua própria moeda.
Ela era uma potência do poder imperial. Eles eram tão grandes que eles conseguiram combater o império medo-persa do grande rei Ciro. De tão poderosa que era essa cidade em Roma, tão poderosa que ela era, e ela estabelecia padrões. Então, baseado em cima essa cidade foi no ano 16, se eu não me engano, teve um grande terremoto nessa cidade, e essa cidade se reconstruiu sozinha, sem nenhuma ajuda do Império Romano. Era uma cidade extremamente poderosa, era uma cidade assim que era reconhecida, um grande império. E Deus fala: vocês só carregam essa fama, mas vocês não têm mais essa fama, vocês estão mortos. Ou seja, nesse período do ano 90, essa igreja já estava totalmente falida, e ela vivia só de aparência. Então esse verso 1, aquele que conhece a igreja, aquele que tem os 7 espíritos, ou seja, aquele que mantém a igreja viva, e aquele que tem na mão as 7 igrejas, 7 espíritos de Deus, e ele tem as 7 estrelas, ele diz: eu conheço as igrejas que vivem de fama, mas elas estão mortas. Eu sou aquele que conhece. Vocês tiveram um período da vida de vocês que vocês eram realmente isso tudo, só que vocês não são mais. Olha a crítica, a primeira crítica que ele faz à igreja. Lembrando, irmão, que essa crítica é a crítica a todas as igrejas em todos os tempos. A igreja do passado, a igreja de hoje e a igreja que virá, até a consumação dos séculos. Então 7 aqui significa a plenitude de todas as igrejas. Ela também tem esse problema, mas essa igreja exclusiva, ela parecia que tinha uma fama de que fazia as coisas de Deus, parecia que estava viva, vibrante, mas ela estava morta, não tinha Deus nela. Loucura, né? Quantas igrejas lotadas, cheias, com shows, ringue de luta no átrio, no dia de culto rola uma trocação de soco. Sim, gente, eu estou falando, tem aqui em Mogi, igreja que faz isso, tá? No dia de culto, no horário de culto, tem uma luta para Jesus, sei lá, os negócios assim. Tem aquelas apresentações: ei, você está engajado, essa igreja está ali, é uma ativista social, tá? Ela tem fama de estar viva, mas ela está morta. Por quê? Porque Deus estabeleceu o culto. E qual é o culto que agrada a Deus? Não é aquele que é inventado por mente humana. O culto que agrada a Deus é o culto que Deus estabeleceu. Nadab e Abiú achou que poderia pegar do fogo e acender o incenso. Eles tinham acabado de receber o ministério sacerdotal, mas eles acharam que poderiam inovar, e eles foram lá pegar o fogo da onde que não era para pegar, e quando eles foram oferecer incenso a Deus, Deus os matou queimados. Era o primeiro culto deles, e Deus os matou queimados. E quando o pai dele foi rasgar a veste e foi chorar, ele disse: cala a boca, vocês não vão chorar, não vai ter pranto, arrasta esse corpo para lá e continua o culto. Arão não teve nem o direito de plantear o filho. Você sabe por quê? Porque eles achavam que podiam inovar. O culto a Deus é o culto que o próprio Deus estabeleceu e está nas Escrituras. Deus não quer outro culto. Então as igrejas que estão inovando, as igrejas têm fama que está viva, mas ela está morta. Vamos lá. Eita! Então, irmãos, olha só, continuando o texto, né? Conheça as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto, né? Então, irmãos, eu conheço as tuas obras, tá? Nós temos que entender, irmãos, que Deus conhece, Deus, Ele sabe exatamente qual é o seu trabalho. Então não inove, não busque algo diferente.
não tente fazer isso, não tente fazer aquilo, mas Deus sabe da minha intenção, da intenção do meu coração. Deus não conta com o teu coração, Deus conta o que está escrito nas escrituras. Seu coração não interessa. Você sabe por quê? Porque o seu coração é miseravelmente pecador. Quem o conhecerá? É do coração que procede todas as coisas ruins. Quem disse foi não foi o apóstolo Paulo, não foi Pedro, não foi João, foi Cristo Jesus que disse isso. Do seu coração procede todas as coisas ruins: assassinos, homicídios, porfias, dissensões, emulações, assassinatos. É isso que sai do coração humano. Não foi eu que disse, foi o Cristo que disse isso. Então não siga o teu coração, não siga a intenção do seu coração, siga o que o Senhor estabeleceu. O Senhor não está nem aí no seu coração, Ele quer que você seja obediente, tá bom? Não siga o seu coração. Ui. Então, meus amados, o anjo, ou seja, eu conheço as tuas obras. Qual é a fama que nós temos que ter? É a fama. O que aconteceu? Não. Qual é a fama que nós temos que ter? Fama daquele que serve ao Senhor, fama daquele que obedece. Porque nós devemos confessar o nosso Senhor continuamente. A fama que nós temos não interessa em relação à fama que o nome do Senhor deve carregar. Então, irmãos, confessemos o nome do nosso Senhor. Olha só, em Lucas 12:8 está escrito assim: e digo-vos que todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 12:8. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que confessar o Evangelho, e a nossa reputação tem que ser qual? Uma reputação de confessante. O que é um confessante, meus amados? Você sabe o que é um confessante? Nós somos uma igreja confessional. Nós confessamos os documentos da igreja. Uma igreja confessante, aquela que confessa a vontade do Senhor, confessa o nome de Cristo em toda e qualquer situação. Então nós não queremos um nome para nós queremos um nome para quem? Para Cristo, porque Ele é digno. O nome dele está sobre todo o nome. Então, irmãos, olha só, nós temos que sempre prestar atenção na vontade de Deus, e o nome que nós temos que fazer é o nome daqueles que seguem a Cristo. Tá bom, meus amados? Vamos lá. Vamos para o verso. Isso, Império da Lidiana. Verso 2: Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não acheis as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, esse pessoal tinha uma fama de que estava vivo, mas estava morto. E ele está falando o que aqui no verso 2? Sejam vigilantes para vocês não fazerem a mesma coisa. E confirma o restante. Quais são os restantes? Daqueles que têm a mesma fé, daqueles que confessam a Senhor Jesus, que estavam para morrer. Isso significa que tinha um grupo de pessoas que, por elas serem confessantes, elas estavam presas e já estavam sendo encaminhadas para Roma para serem mortas lá, aonde, meus amados? Aonde que se matava vários cristãos? Na arena, no Coliseu. Provavelmente é disso que se estavam tratando. Ou seja, sede vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não basta só confessar Cristo, você também tem que fazer o que, irmãos? Viver plenamente, internamente a vontade de Deus. Qual que é a versão que vocês têm aí? Verso 2, tem alguma coisa diferente? Lê para mim o verso 2 aí, quem tem uma versão diferente da que eu estou lendo. Esteja atento, fortaleça o que resta
mas para os homens estavam. Você vê que mesmo, irmãos, não dá ideia aqui, esse texto não parece que mesmo as pessoas que estavam prestes a morrer, até essas pessoas ainda precisavam confirmar as obras? Vocês estão entendendo isso ou não? Parecia que até as pessoas que mesmo que estavam prontas para morrer, ainda tinham que confirmar essas coisas. Ou seja, tem pessoas que até na iminência de morrerem pelo nome do Evangelho, mesmo assim ainda tinham dificuldades e precisavam de vigilância e confirmar aos restantes. A vigilância aqui é a qual, irmãos? Qual que é a vigilância? Por que está assim? Ser vigilante. Porque na hora da provação, pode ser que a gente vacile. Por isso que ele está assim, ó, serem vigilantes, ou seja, tenham certeza, se firmem na fé, e você confirma isso ao restante, vai lá e fala, olha, não desista, não ceda agora, vocês estão um passo de serem mortos, mas não ceda, porque esse é o momento máximo, esse é o clímax do cristianismo, é morrer pelo Evangelho. Não ceda, seja forte, clame ao Espírito Santo e seja um confessante. Ou seja, um confessante, irmão, é aquele que está para ser morto por causa do Evangelho. Isso era uma classificação, irmão. Ser confessante era uma classificação de um cristão que passou pelo martírio e sobreviveu. Esses são chamados de confessantes. Se você buscar na história da igreja, haverão vários confessantes. Eles eram chamados de homens santos. Por que eles eram santos? Porque eles eram totalmente diferentes dos outros. Aqueles que tiveram braços cortados, olhos perfurados, língua cortada, mas eles não cederam. Eles confessaram, eles estavam prontos a morrer pelo Evangelho. Então, quando ele fala assim, ser vigilante, eles estão falando, confirma ao restante. Ou seja, irmãos, segura as pontas, porque caso você morra, hoje mesmo você vai estar com o nosso Senhor, mas não desista. E vocês vão saber o porquê isso, que vai estar um pouco mais para baixo isso. Então, é isso, é um chamado à igreja para que ela seja uma igreja viva e confessante. Verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. E se não vigiares, olha a vigilância lá em cima, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Existe uma iminência, meus irmãos. Os cristãos dos primeiros séculos, duas coisas eles tinham certeza: uma, de que eles poderiam morrer a qualquer hora por causa da sua fé. Segundo, e por causa da tribulação que a igreja vivia, o que eles pensavam? O Senhor está quase voltando. Então, ao mesmo tempo em que eles sabiam que o Senhor poderia vir a qualquer hora, ele estava na iminência de voltar. Isso tinha um motivo, por causa da tribulação. Ou seja, a tribulação que fazia alguns desistirem, também era a tribulação que firmava a fé deles, sabendo que o Senhor estava à porta. Isso fortificava a fé deles. Irmãos, é só isso, é só através disso que nós podemos entender como que uma igreja perseguida, igual na China, ao invés do número de cristãos diminuir, os números só aumentam. Existe uma estimativa que há mais de 50% da população já é cristã e reformada, não importando o quanto de perseguição essa população sofre. Por quê? A cada perseguição que eles sofrem, mais eles sabem que o Senhor está à porta, e mais eles sabem que precisam ser vigilantes. Então, quanto maior é a provação e a perseguição, provocava mais vigilância. E essa provação, ela fazia o quê? Peneirava os crentes. Quem era crente era crente.
Quem era só restolho, sujeira, ficava por cima. Ou seja, a tribulação, irmãos, limpa a igreja. Você sabe essa pregação dura que eu faço aqui? Limpa a igreja. Eu prefiro ter aqui 12, 10, 20, eu queria ter muitos, mas eu prefiro ter 10 convertidos aqui, e eu agindo como um pastor, do que ter 100 bodes aqui, e eu como um lobo, ensinando para eles. Não, eu sou um pastor que ensina ovelhas. Eu não estou aqui para adestrar bode. Eu não sou adestrador de bode. Então, é isso. A pregação da palavra limpa a igreja, sobre todos os aspectos. Só quem consegue ouvir a palavra de Deus consegue ouvir um discurso como esse, um sermão como esse. Então, olha só, qual que é a grande questão aqui? Irmãos, isso aqui é a imagem que se faz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:2. Está escrito assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfazerão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Engraçado, né? Que esse texto cabe muito bem no contexto. Pois não? 1 Tessalonicenses 5:2. Engraçado que esse texto, ele parece se enquadrar. Por quê? Porque essa cidade teve um terremoto tão grande nela, que destruiu todo, sabe? Houve um grande estrondo, os elementos, ou seja, a construção se desfizeram, e toda a obra que estava nela caiu, né? Olha só o que aconteceu no século, ou seja, a cidade que era tão confiante do seu poder, ela praticamente foi destruída da noite para o dia. Olha a imagem que nós temos aí. Vocês percebem então, meus amados? Então, na verdade foi Pedro que escreveu isso, desculpa, tá, irmãos? Está em Pedro, 2 de Pedro 3:10. Não é isso? Agora sim, 2 de Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Então vocês percebem que esse texto se adequa muito bem a esse contexto. Ali eles estavam construindo coisas, mas eles não estavam construindo uma relação com o próprio Senhor. Sigamos. Mas também tensates algumas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas de socorro. O que é isso, irmãos? Tem alguns aí que vão andar de roupa branca. Vocês percebem que o texto de Apocalipse, cada frase, ou seja, cada versículo, ele complementa. O que nós acabamos de falar ali em cima sobre martírio e provação? No livro de Apocalipse, o que é se vestir de branco? Vamos lá, vamos esperar que o próprio Apocalipse responda isso? Vamos lá? Apocalipse 7, verso 14. Vamos ver o que o próprio livro de Apocalipse responde a respeito disso. Apocalipse 7, 14. Vamos ver? Apocalipse 7,14. O próprio livro de Apocalipse. Tudo que eu falei para vocês até agora, vocês prestaram atenção? Sobre as provações, sobre tudo isso? Vamos lá. Apocalipse 7,14 está escrito o quê? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Aqueles que são vestidos de branco são aqueles que fizeram o quê? Alvejaram as suas roupas no sangue
do Cordeiro. Ou seja, são as testemunhas. Olha só, verso 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Nós estamos aqui, irmãos, nesse capítulo 3, e o verso 7 está respondendo já a dúvida, porque alguns desses irmãos vão morrer em Sardes. Está vendo? Fala para eles vigiar. Vão lá, ajuda eles a segurar esse momento, porque eles vão morrer. Vocês viram o texto aqui em cima? Eles estão prestes a morrer. Então vai lá, fala para eles, seja sóbrio, seja vigilantes. Por quê? Porque vão receber daqui a pouco eles lá no céu. Olha aqui o 13. E um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E respondi: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, esses são aqueles que morreram pelo Evangelho. A vestidura, irmãos, branca, são aqueles que sofreram pelo nome do Evangelho. Aqueles que têm um testemunho público, e o testemunho deles é tão grande, que lá no céu estão o testemunho dele. Quem são esses? Esses são aqueles que alvejaram, ou seja, o sangue de Cristo os fizeram limpos, foram alvejados. Esses são dos da grande tribulação, aqueles que passaram por momentos de dificuldade, confessaram a fé e agora são recebidos no céu. Vocês percebem? São os mesmos, tá? Ou seja, aqueles que tinham fama de que estavam vivos e estavam mortos, agora tem um grupo no meio deles que lavaram suas vestes. Irmãos, não sei se eu sei que vocês não sabem, eu nem sei se eu daria tempo, mas eu vou falar rapidinho aqui. O que acontece? Toda vez no tempo, quando chegava a festa, a próxima festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, todo mundo de todas as cidades caminhavam até Jerusalém e iam entregar suas ofertas no templo. Só que esses irmãos usavam a roupa, as túnicas, as vestes deles. Só que o que acontece, irmãos? Eles lavavam a roupa do jeito que dava, porque sabão era um item extremamente caro. E aquelas pessoas que trabalhavam nas fazendas, elas não tinham como lavar a roupa. Então, normalmente, lavar a roupa de verdade, eles só lavavam uma vez por ano. E quando eles faziam isso em Jerusalém, para quê? Para entregarem as suas ofertas no dia da Páscoa no templo. Então, eles levavam as suas roupas na lavandeira e eles ficavam lá cobertos com uma roupinha, esperando essas roupas serem lavadas. E essas roupas eram alvejadas e lavadas com sabão, que eles juntavam dinheiro para poder lavar a roupa. E essa roupa, depois de limpa, aí sim eles podiam se apresentar diante do sacerdote. É essa a linguagem que está sendo usada aqui. Só que agora as roupas desses que trabalhavam e que vieram ofertar a Deus, elas não são alvejadas com sabão, elas se tornam brancas com o próprio sangue de Cristo, para que eles possam se colocar na presença do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, suas roupas verdadeiramente estão alvejadas. Ou seja, é impossível se aproximar de Deus sem as roupas alvejadas. Só que não mais com sabão, mas pelo sangue do Cordeiro. Olha que interessante, olha o verso 5 para continuar o que eu acabei de falar. E ao que vencer será vestido de quê? Vestes brancas, ou seja, vestes alvejadas. De novo, é a imagem da entrada do templo. Ou seja, aquele que conseguiu aquela caminhada até o templo, porque, irmãos, tinha gente que morava muito longe. Tinha gente que vinha, por exemplo, de Alexandria, fazia o caminho do êxodo, esse caminho aí, que demorou 40 anos, então eles faziam em cerca de 12, 13 dias, eles vinham caminhando. Chegavam lá, eles botavam sua roupa para lavar, e eles eram
eles recebiam vestes brancas. Eles davam a roupa suja para a lavandeira e recebiam vestes brancas. Está vendo a imagem que está sendo feita aqui? Ou seja, a peregrinação de que vocês buscaram Deus, pronto, agora o Senhor lava a sua roupa, alveja com o sangue dele e te entrega vestes brancas. Agora você pode andar diante de Deus, porque agora você está vestido de forma adequada. Lindo, né? E ele coloca assim: e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, vocês sabem que o livro da vida, nesse contexto aqui, nós estamos falando de um contexto espiritual de eternidade, mas existia um livro da vida, tá? Era o livro de nascimento da cidade, ou seja, certidão de nascimento, e tinha o livro da morte, que era o livro do obituário. Isso era coisa do governo grego, não só do governo grego, o próprio Davi tinha um livro dos vivos e uns livros dos mortos, entendeu? O próprio Davi tinha, ele tinha um censo de quem estava vivo, quem que morreu e de quem estava nascendo, ele sabia disso. Então olha só, ao que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida. Ou seja, aquele que tem a vestidura branca, ele é escrito como novo nascido. O novo nascimento é baseado nas vestes brancas. Vocês estão entendendo? E nós fomos revestidos pelo sangue de Cristo através do batismo. Vocês lembram desse texto? Nós lemos na escola catequética. Ou seja, o batismo é o sangue de Cristo. O batismo não é água, é o sangue. Nós somos batizados na morte de Cristo, ou seja, no sangue de Cristo. Então aqui a ideia é nós temos um novo nascimento. E tem também constituições. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E segue: e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Mas como assim? Peraí, eu não vou riscar o livro da vida e vou confessar o seu nome diante do Pai. O que diz isso? Irmãos, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet. Vocês vão achar a bula de confissão de que você não adora Jesus Cristo. Lá tem um papel que você assinava no período de perseguição da igreja, de Domiciano, de Diocleciano. Ou seja, um cristão que era preso e ele era obrigado a confessar que Jesus Cristo não era o Salvador dele, eles assinavam um documento, um papel, e eles assinavam o nome dizendo que eles não confessavam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então toda vez que alguém fazia uma declaração de que eles eram cristãos e queriam culpar eles de alguma coisa, quando a guarda chegava lá, eles puxavam do papel e diziam: eu não sirvo a Cristo. Agora vocês estão entendendo? Riscar o nome. Ou seja, quando você assinava o nome de que você não servia a Cristo, o seu nome era riscado no livro da vida. Ou seja, você riscava no livro dos romanos de que você não seguia Cristo, automaticamente seu nome era riscado lá. Você escrevia o seu nome aqui e ele era riscado lá. Ou você riscava o seu nome aqui e o seu nome era escrito lá. Vocês estão entendendo a ambivalência? Ou seja, essa expressão aqui, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Ou seja, vocês têm uma bula que estão dizendo aí, alguns têm uma bula aí, esses que têm fama de estar vivo, mas está morto, eles têm uma bula dizendo que não serve Cristo. Mas esses, o nome estão riscados no livro da vida. Está escrito no livro da vida de vocês aí, mas aqui no céu não está. Eles estão riscados. Mas vocês que não escreveram o seu nome, ou seja, vocês riscaram o nome na bula aí, vocês, de forma nenhuma, eu vou riscar o nome de vocês aqui em cima. Então, a pergunta é: você quer ter o nome aonde? Você quer ter o teu nome aqui? Ou você quer ter o teu nome lá? Porque não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo.
Ou seu nome está arriscado aqui, nesse livro da vida humana, ou seu nome está arriscado lá, no livro do céu. Você escolhe. Você pode até estar vivo, aparentemente. Você tem fama de estar vivo, mas se você escreveu lá, hoje no livro, assina que eu não tenho parte nenhuma com o Nazareno, seu nome está arriscado no livro da vida. Mas aquele que sofre a penalidade, o seu nome está escrito lá. Interessante, né? Ou seja, literalmente, e diante dos anjos, o seu nome está escrito lá. Tremendo, né, irmãos? Muito bacana. E ele fala que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tinha que ter botado uma garrafa de 5 litros aqui hoje. Verso 7. Agora a carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo, verso 7, ao anjo que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. E aí, irmãos, o que vocês acham que é esse negócio aí? Gente, é tanta coisa aqui só nessa frase que dá até... Primeiramente, eu tenho duas citações do Antigo Testamento. Uma que está em Isaías 22, de 20 a 23. E eu tenho outra citação de Isaías 9. Essa citação aqui, irmãos, essa citação aqui que tem a chave de Davi, que está no livro de Isaías, conta a história de 2 reis, tá? E esses 2 reis, meus amados, ele fazia o que era mal aos olhos de Deus, e o outro fazia o que era vontade de Deus. E ele tinha na mão a chave de Davi, no sentido de que ele governava de forma honesta, igualzinho Davi governava. E ao mesmo tempo, essa chave de Davi apontava para Cristo, como uma profecia futura. Vamos ler Isaías 9? Está falando do governo do Deus Todo-Poderoso. Isaías 9. Profecia do livro do profeta Isaías. Vamos a partir do verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, como se exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriria que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, aí vamos seguir. Cadê o que está aqui? É o 7. É o 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre este reino, para estabelecer e firmar diante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então ele tem a chave de Davi, ou seja, o seu governo é o próprio governo de Deus. Então, meus amados, olha só, esse é o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. E olha só, e fecha e ninguém abre. Mas parece ter alguma coisa estranha. O que ele abre e o que ele fecha? E o que ele fecha e que ninguém abre? Vamos lá, Isaías 22. Eu não queria ler porque senão vai tomar muito tempo, mas a gente precisa
entender um pouco mais. 22:20, vamos lá? Esse aqui, gente, é um tipo de Cristo, é um tipo que é representado aquele que viria governar, o próprio Cristo. Olha só: naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei de túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o teu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em um lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Será que nós estamos falando do mesmo texto? Estamos falando do mesmo texto. Vocês perceberam? Engraçado que também, irmãos, uma coisa muito comum na sinagoga era que havia um dispenseiro que carregava a chave, que mostra muito claramente uma coisa muito parecida com isso. Na sinagoga era assim: existia um púlpito parecido com esse, tá, irmãos, que ficava no centro da igreja, e as cadeiras dos sábios ficavam atrás, que era a cadeira dos presbíteros, dos anciãos. E do lado do púlpito, irmãos, tinha uma estante, uma gaveta, uma despensa. E essa despensa, a Torá, o livro da lei, ficava lá dentro. E o que acontecia? Tinha um dispenseiro que tinha a chave na mão, e ele era responsável só por isso. Ele tinha a chave, ele era o dispenseiro da graça, ele tinha a chave. Qual era a graça? A palavra de Deus. A função dele era só abrir a gaveta, pegar a Torá, colocar em cima da mesa e abrir. Aí vinha o expositor, escolhia um texto e explicava o texto. Depois o dispenseiro enrolava o rolo, e era ele que tinha a chave, e ele ia lá e guardava. Ou seja, o Evangelho é a porta e Cristo é a chave. Em outras palavras, o simbolismo significa o quê? Que a chave de Davi é que abre o entendimento para a Escritura. E se o próprio Deus não abrir o entendimento, não há chave, não há dispenseiro que abra, porque quem abre o entendimento é o próprio Deus. Por isso que ele tem a chave que abre a porta, e a porta que ele fecha, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Lembrando que o próprio Senhor de Jesus, ele disse de si mesmo: eu sou a porta. Em outras palavras, Jesus era uma porta? Não era uma porta. Ele está usando uma figura de linguagem. Significa: eu sou o caminho pelo qual todos devem passar para alcançar a salvação. E se essa chave não for dada, se essa chave não for aberta, ninguém entra. E se o próprio Deus fechar essa porta, acabou. Então vocês percebem que o Evangelho é a forma de salvação, a chave é o entendimento que o próprio Espírito Santo dá, e Cristo é a própria porta. Você vê quanto simbolismo é num lugar só? Esse é o simbolismo da sinagoga, tá? Que está sendo usado aqui. E vocês vão descobrir mais simbolismo da construção da sinagoga daqui por diante. Vamos lá. Onde que nós estamos? No verso 7. É isso mesmo? Sim. Verso 7, ninguém abre isso. Verso 8, conheça as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Quem é que abriu essa porta? O próprio Cristo. A gente não acabou de falar isso no texto anterior? Quem é que tem a chave na mão?
É o próprio Cristo, o filho de Davi, aquele que vai vir reinar, aquele que já reina. Cristo, quando ressuscitou, ele reina, ele não reinará, ele reina, ele que tem a chave. E o que ele disse? Eu pus uma porta aberta, ou seja, podem entrar. Os cristãos eram proibidos de entrar nas sinagogas, irmãos. Nessa época, os judeus perseguiam abertamente os cristãos, e os cristãos não podiam ir para a sinagoga. A porta era fechada para eles. Aqui o Senhor Jesus fala: a porta é fechada para vocês na sinagoga? Não se preocupe, eu boto uma porta aberta para vocês. Olha aqui, eu conheço a obra de vocês, ou seja, eu sei que vocês são confessantes. Eis que diante de porta eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. E ele coloca: tendo pouca força, vocês ainda guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força aqui, irmãos, não é que eles não tinham pouco intuito espiritual, não é que eles não confessavam Cristo. Eles tinham pouca força porque eles eram um número menor, eles não tinham nenhuma expressão na sociedade, eles não tinham nome, eles não tinham fama. Eles eram igual o pastor de vocês, um Zé Ninguém. Vocês estão entendendo? Mas nós não negamos a palavra. A nossa igreja não é grande, a nossa igreja não é exuberante, a nossa igreja não reina, mas pelo menos ela está viva, porque o Senhor colocou uma porta aberta e nós estamos entrando por ela. Vocês percebem isso? Enquanto outras igrejas fecham a porta para os verdadeiros cristãos, o Senhor tem posto uma porta aberta. Vocês entendem isso? Porque não negastes a minha palavra e nem o meu nome. Hoje está difícil, tá? Então, tá vendo? Vocês têm pouca força, mas eu abri a porta para vocês. Vocês não se preocupem. Eu tenho entendimento. Eu abri a capacidade de entendimento. Então a porta dos céus está aberta para vocês. Fecharam para a sinagoga? Fecharam para essas igrejas? Fecharam para esses movimentos? Não se preocupem. Vocês são fracos, vocês têm pouca força, mas eu pus uma porta aberta para vocês. Você sabe por quê? Porque eu tenho a chave. Eu que escolho quem vai para o céu. Não é a sinagoga de Satanás que faz isso. Não são outras igrejas que definem isso. Quem define se você vai ser salvo ou não é o próprio Senhor que abre as portas. 9. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás. Vocês perceberam agora? Eu já expliquei. Os da sinagoga de Satanás, irmãos, são os judeus que estavam perseguindo os cristãos da época. Eles tinham um acordo, irmãos, feito com o Império Romano e com várias cidades, porque eles pagavam um imposto alto para não serem obrigados a adorar ou ao imperador ou aos outros deuses. Mas eles, sabendo que os cristãos tinham pouca força e não tinha dinheiro e não tinha como pagar por isso, eles denunciavam, inventavam mentiras, e por causa da denúncia, irmãos, eles eram mortos. Nessa época, irmãos, nenhum cristão era saindo perseguido de qualquer jeito. Os cristãos só eram perseguidos e passavam por prova se tivessem denúncia. Essa era a lei. A lei, Roma, eles não gastavam seus soldados para perseguir cristão nessa época. Mas se houvesse qualquer delação, eles eram perseguidos e mortos. E quem que fazia esse papel? Os da sinagoga de Satanás. Ou seja, quem perseguia os crentes eram os próprios crentes, os da sinagoga de Satanás. Então, irmãos, se eu fosse fazer uma aplicação para os irmãos hoje, quando irmãos crentes em Cristo Jesus, que estão por aí em algumas igrejas, que falam que nós não temos o Espírito Santo, que nós somos uma tipo seita porque nós somos reformados, que nós negamos o Espírito Santo, mentira, que espantalho que criaram, eles sujam o nosso nome. Por quê? Porque são da sinagoga de Satanás. Então,
essas pessoas denunciavam os cristãos e por isso eles eram mortos. Então olha só: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, ou seja, aqueles que se diz povo de Deus, mas não é, porque a palavra judeu aí vem de Judá, a casa de Deus, né? Então eles falam que são de Deus, que são da casa de Deus, mas eles não são. Mas antes eles mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Ou seja, enquanto tem um povo te perseguindo, te caluniando, inventando coisas contra vocês, Deus vai prostrar esse povo diante de vocês e vai mostrar para esse povo o que ele vai mostrar? Eu te amo. O próprio Deus vai fazer uma declaração para a igreja verdadeira dele: eu amo vocês. E essa expressão aqui, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, isso aqui é uma profecia, tá, meus amados? Profecia que está em Isaías 60, verso 14. Vamos ler? Já está com o livro de Isaías aberto, vamos lá. 60, 14. Gente, olha só, eu vou ler até o do 13, tá? A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, juntamente para adorarem no lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiam, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés. Todos os que te desdenhavam chamar-te-ão cidade do Senhor, o Sião do Santo de Israel. É mais lindo. Isso aqui é uma profecia, irmãos. Porque quem era perseguido aqui, vocês sabem quem eram perseguidos aqui? Os judeus. O povo de Deus era perseguido aqui. E uma profecia do profeta Isaías está dizendo: tá vendo isso aqui? São várias árvores, tá, irmão? Bucho é árvore. Está aqui, eles estão falando que aqueles que são grandes, nações poderosas, grandes, estrondosas, está vendo? Eles citaram aqui no verso 13, glória do Líbano, ou seja, eram assim, cada império representava uma árvore, e ele está falando de todo tipo de império, virão até a cidade do Senhor, e se prostrar-se-ão diante desse pobre povo perseguido que é o judeu. Uma terra de ninguém, um povinho pequeno, que não faz diferença nenhuma, mas todos vão se prostrar diante dele. Vocês lembram do verso anterior? Vocês estão pouca força, vocês só são um bocadinho, vocês não são ninguém, mas entenda bem, eu tenho a chave, e eu vou fazer que esse povo inteiro se prostre diante de vocês, e eles vão saber que eu vos amo. Olha só, o judeu agora que era perseguido, se torna perseguidor. Perseguidor de quem? Do novo povo de Deus. Porque agora os judeus é que agem contra os gentios, que são verdadeiros cristãos. Porque o próprio Cristo, ele tirou a separação entre o povo de Deus e o povo gentil. Ele uniu os povos. Agora não há mais judeu, há só um povo, o povo de Deus. Então tem ironia agora no texto. O próprio Deus está falando, está vendo? Aquele povo que era oprimido agora se tornaram opressor. Agora estão oprimindo vocês que são pequenininhos. Mas assim como aconteceu antes, eu vou fazer acontecer de novo. Esse povo vai se prostrar diante de vocês e vão saber que eu sou o que te ama. Ou seja, a profecia de Isaías verdadeiramente vai se cumprir no povo judeu, no povo gentílico. Então, ou seja, o povo judeu não tem mais a primazia. Verso 10: guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Irmãos, aquela dúvida que sempre povoou a mente de todo mundo:
Pastor, mas o senhor está falando de provação, mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraco. Na primeira provação que eu passar, eu vou negar o seu nome, eu não vou aguentar o sofrimento, eu não vou aguentar a perseguição. Eu estou ouvindo histórias aí do povo lá contra os muçulmanos, os cristãos na China. As pessoas sofrem martírios, têm seus filhos queimados, têm suas mulheres estupradas. Eu nunca vou conseguir confessar. Na primeira prova eu vou cair, eu não vou conseguir. Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não sou forte o suficiente para isso. Mas o Senhor lhe diz assim no verso 10: como guardastes a minha palavra com paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, não se preocupe, a porção de fé para passar por esse momento, por essa provação, eu vou colocar em você. Não é por você mesmo que você terá força para passar por essa tribulação. Se fosse só por você, você não aguentaria mesmo. Mas lembra, eu que tenho a chave, é eu que abro a porta e ninguém fecha, e é eu que vou colocar esse espírito para que no dia da provação você consiga suportar. Porque, irmãos, a provação é para nós, mas a tribulação é para o ímpio. Entenda bem, um cristão ele é provado, mas a tribulação é o juízo e o julgamento de Deus. Então, se você passar por tribulação, glorifique a Deus, porque a tribulação é o objeto, é a forma pelo qual Deus trabalha a fé dos santos. A fé do santo é trabalhada na tribulação, tá bom? Então, na provação, a tribulação é juízo de Deus sobre o ímpio. Então, olha só, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Você vê que quem que nos guarda da tentação? Lembra da oração do Pai Nosso? O Cristo fala no final da frase. A palavra ali, irmãos, no final da frase é: não nos induza a tentação, mas nos livra do mal. A tradução grega, ela dá a ideia de quem induz o cristão à tentação é o próprio Deus. A palavra não nos deixei cair em tentação pode ser traduzida que o Senhor não nos leve a ser tentado. Doideira, né? Você pode estar lembrando do texto do Tiago e falar assim: mas Deus não tenta ninguém e nem por ele é tentado. A tentação ali não é tentação no sentido de pecado, porque ali ele está falando de pecado. Agora aqui, na oração de Cristo, ele está falando a tentação não como o pecado propriamente dito, a ação pecaminosa, mas o perder da fé. Ser tentado a largar os caminhos do Senhor e abandonar os seus princípios. Então a oração é que o Senhor nos guarde da tentação. E qual a tentação que eles tinham aqui? De negar o nome de Cristo. Qual que é a tentação que todos têm quando passam por tribulação? Negar. Essa é a tentação. Não é a tentação do pecado, é a tentação de negar o nome. Não é isso que está escrito aqui: guardastes a minha palavra. Ou seja, a tentação é de abandonar a palavra. Então é Deus que te dá porção de paciência, porção de fé, porque quando vier a tentação sobre todo mundo, você não vai abrir mão. Porque, irmãos, as tentações, esse tipo de tentação é para os crentes, mas a tribulação é juízo para o mundo. Verso 11, para a gente começar a encerrar: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu já expliquei o que significa coroa, tá? Para que ninguém tome seus louros. Vocês lembram lá? Guarda o que vocês têm. Na igreja anterior, guarda o que vocês têm, para que vocês não percam a coroa. Ou seja, seja firme para que vocês sejam triunfantes. Verso 12:
ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Agora imagine, você que venceu, agora vai ser coluna no templo. Como assim? Eu vou ficar segurando o templo? Como é que você coluna no templo? E dele nunca sairá. Oxi, e ainda vou ficar lá segurando, nunca mais vou sair de lá. E escreverei sobre ele o que? Sobre essa coluna, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. E aí, vocês sabem o que significa isso? Uma teoria? Não, uma teoria. Tem uma teoria? Então você tem uma afirmação. Quando o Senhor comprava escravo, ele escrevia o nome dele, escrevia o nome que era do Senhor dele na placa, né? Dava um nome para o escravo. Pode ser também. Pode ser também. Mas o que nós acabamos de falar no verso anterior? Sinagoga. Vocês sabem como que as sinagogas eram construídas? Uma informação histórica agora. O que acontece? Toda sinagoga, irmãos, ela era um mini templo. Era um local onde que o povo se reunia para ler a Torá, exposição, ler os salmos e fazer pregações. Exatamente o que é um culto aqui. É assim que segue. Né? Lembra da chave que eu acabei de explicar? Tinha um culto. É um culto igual nós estamos tendo aqui hoje. Exposição das escrituras, e os presbíteros depois ensinavam. Só que para construir uma sinagoga, quem é que pagava pela construção da sinagoga? Não era o governo. Quem comprava o terreno? Como é que construía? Eram os irmãos que juntavam o dinheiro, como nós fazemos para manter a igreja. Aí os irmãos se juntavam, os judeus se juntavam, e cada um dava uma porção de dinheiro para edificar o templo. Aí quando eles edificavam o templo era feito sobre colunas, são aqueles pilares redondos, aquelas colunas. Então os irmãos que contribuíam financeiramente ajudavam a elevar as colunas que sustentava a base do templo. E que esses homens que contribuíam financeiramente para construir essa sinagoga tinha o nome deles numa plaquinha escrita na coluna, o nome dele, a família deles e a cidade de onde eles vieram. Isso tudo ficava lá gravado na coluna. Ou seja, o nome daqueles que contribuíram para edificar a sinagoga. Agora vocês tiveram essa imagem na mente? Agora vamos ler o texto de novo? Ao que vencer, farei o que? Coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Em outras palavras, vocês que têm contribuído, têm sacrificado suas vidas, tem morrido em favor do Evangelho. Aí ele está fazendo a imagem da sinagoga. Vocês vão ser coluna, ou seja, quando lembrarem de vocês, vocês terão uma lembrança eterna. O nome de vocês serão a coluna do templo de Jerusalém. Não essa sinagoga que está aqui, mas é a sinagoga que vem do céu, da cidade de Deus. Vocês vão ser coluna da construção dessa nova cidade no céu. E o seu nome está escrito lá. Lembra do escrito nome? De forma nenhuma arriscarei o nome de vocês. Gente, o texto está todo interligado. Vocês não podem ler o texto separadamente. Eu vou fazer vocês coluna. Mesmo vocês sendo pobres, vocês eram pobres, não tinham como construir a sinagoga. Mas o que vocês estão construindo não é algo daqui, é algo da Jerusalém celeste, que vai descer do céu. Vocês não têm nada, mas vocês estão construindo. E o nome que vai ter lá não vai ser o nome de vocês, vai ser da onde vocês são. De onde vocês são? De Jerusalém. Qual é o nome da sua família? O nome do meu Deus. É isso, vai ter o seu nominho lá. Só que não vai ser Oliveira Vieira da Silva, que é o meu sobrenome.
vai ter lá Filho de Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, que é da cidade santa de Deus. É isso que vai estar escrito lá. É um novo nome, está vendo? E também o meu novo nome, ou seja, o nome do Cristo que virá, o Todo-Poderoso, o verdadeiro nome de Deus, que ele vai vir em poder e glória. Antes tinha vindo como cordeiro, e agora ele virá a segunda vez como leão. Então, o nome de vocês já estão escritos lá. Vocês já sustentam a nova sinagoga que vem do céu, a nova igreja que vem do céu, e ninguém vai sair tirar o nome de vocês lá. Ao que vencer, eu farei coluna no templo, e o nome dele nunca sairá. Porque era assim, irmão, tinha sinagoga que tinha sido feita há 300 anos. Quando você chegava lá na coluna, estava escrito quem foi que construiu. Está vendo aqui, está vendo aqui a família Oliveira aqui, ela que doou doou a maior parte do dinheiro para essa sinagoga. Aqui o nome, está escrito aqui, e o nome nunca saía, e esse nome era sempre lembrado. Essa é a ideia. Então, aqueles que morreram por causa do Evangelho, que começou desde o primeiro dia da assunção de Cristo ao céu, até quando Jesus vier na segunda glória, todos esses nomes nunca serão apagados. Estão todos postos em colunas lá no céu, e todo mundo vai ver. Cada um desses que morreram, o nome deles não serão apagados, estão escritos lá. E quando a Nova Jerusalém vier, os fundamentos para construir a Nova Jerusalém é baseada no sacrifício dos irmãos que deram suas vidas. E quem são esses? Quem são esses? O próprio ancião falou: são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses são o pilar da Nova Jerusalém que vem do céu. Lindo, né? Então não está falando para Sardes, está falando para todas as igrejas, em todos os tempos, em todas as eras. Glória a Deus. Amém? Amém. Então nós encerramos hoje aqui mais uma vez, e eu queria só terminar esse verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas quem é que abre o entendimento? Aquele que tem a chave. É só quem abre o entendimento para que a gente consiga ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Alguma pergunta, irmãos? Agora mais não? Deu tudo certo então? Não, nenhum questionamento, né? Então vamos lá, vamos orar então? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por mais esse momento maravilhoso da exposição da Escritura, onde que nós podemos aprender tudo aquilo que Deus propõe em nossos corações e saiamos revigorados mais uma vez. Pai Santo, Pai bendito, nós agradecemos mais uma vez, Pai. Sabemos que o Senhor que tem a chave que abre o entendimento. Sabemos que o Senhor é aquele que domina todas as coisas. Pai, muito obrigado por o nosso nome estar escrito nessa coluna, Senhor Jesus, dessa cidade celestial. Muito obrigado por abrir o nosso entendimento. Muito obrigado por nos escolher e dar a porção adequada de fé para suportar os dias da adversidade. Peço que o Senhor abençoe o seu povo, os leve em paz. O Senhor os abençoe no próximo dia do Senhor, onde estaremos ministrando a grande ceia do Senhor. Eu que o Senhor possa abençoar, dar uma semana cheia da tua graça e da tua misericórdia. E eu os abençoo também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está encerrado o culto de ensino.